Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito honrado com esse convite. Eu queria agradecer a Caqui por esse convite e pela organização do seminário. Caqui e toda essa equipe maravilhosa aí, né, que é realmente incrível. E eu fico muito feliz porque, justamente há 18 anos atrás, nós realizamos o primeiro Docomomo Recife, em Norte-Nordeste, em Recife, né? E nunca imaginávamos que iria tomar essa proporção. E o que é mais interessante é que, na época, eram pouquíssimos trabalhos do Norte, basicamente, vieram um ou dois do Acre, e a gente não conhecia as pessoas ainda e tal, viajou Sara Derenge, do Pará, mas logo é uma situação completamente diferente do que a gente vê hoje, né, com centros estabelecidos de pesquisa, particularmente no norte, em estados como Piauí e Maranhão, que a gente teve também pouquíssimos trabalhos. E realmente eu fico muito feliz com isso. E justamente também porque o Docomomo Norte-Nordeste nunca repetiu uma sede, né? Eu acho que isso é muito legal de passar, e a gente mostra esse momento de estruturação da pesquisa sobre a arquitetura moderna, urbanismo moderno no Norte-Nordeste, né? O que eu vou apresentar aqui, né, também gostaria de agradecer ao CalPE pelo apoio, né, de possibilitar a minha vinda para cá. Bom, o que eu vou apresentar aqui de fato, é uma pesquisa um pouco antiga, mas, ao mesmo tempo, uma pesquisa nova. Entre 2006 e 2010, eu fiz uma série de pesquisas e orientações sobre a arquitetura moderna em Pernambuco, particularmente nos anos 60, 70. Mas depois entraram outros interesses, outras pesquisas e tal, sabe como é? Eu tinha a ideia de publicar um livro na época, mas acabou adiando isso, mas sempre comentava com meus amigos, né, da riqueza da arquitetura multifamiliar residencial de Recife nesse período, né? E isso se tornou uma realidade mais recentemente com a oportunidade de uma publicação, né? Isso foi entre 2022 e 2023, uma pesquisa que nós fizemos, né, que surgiu essa oportunidade de publicar um livro sobre isso, né? Então, são dois amigos de longa data que se juntaram nesse projeto. O Bruno Ferraz, que é um arquiteto de escritório, que tem uma produção imobiliária muito grande no Recife, mais ou menos da mesma geração que eu, e o Enio Laprovitra, que também era um arquiteto de projeto, também, mas hoje está mais na academia. O que foi muito interessante, né, porque nesse período nós tivemos entre 22 e 23, mais ou menos, com a participação, né, também. Nós tivemos 3 PIBICs, tivemos uma mestranda, a Liliana, que está aqui, né, Adriano Rodrigo também participou, com muitas fotografias que vocês vão ver dele aqui, lindas. E nós trabalhamos nesse livro, né, e a ideia, de fato, é uma junção de diferentes pesquisas, né? O Enio trabalhou os anos 50 e os anos 90, particularmente. Eu tinha pesquisado muitos anos 60, 70 e 80. O Bruno Ferraz é do período contemporâneo. E foi muito interessante porque foi uma experiência de aprendizado mútuo, né, que eu tinha trabalhando com eles. Eu comecei a perceber várias coisas que eu não via, apenas como historiador da arquitetura, não via questões que estavam envolvidas na prática e vice-versa, né? Então, o que eu vou apresentar aqui realmente é não um livro, mas uma parte dele, desse período dos anos 70, década de 70 e 80. E é um livro escrito a 6 mãos, com 5 capítulos, de uma forma cronológica. A gente dividiu isso em períodos. Há um primeiro período que trabalha apenas as definições gerais e o período até o pós-guerra, até a Segunda Guerra Mundial. Depois, um sobre os anos 50 e 60. Esse, que eu vou apresentar agora, de 70 a 80, 90, né, e dois outros que pegam os períodos contemporâneos. Nós realizamos uma seleção de 80 edifícios, né, entre 42 e 2020, com 80 fichas, com localização dos edifícios, descrições dos edifícios e tudo. E esse texto longo, né, o livro deve ter umas 300 páginas, que vai podemos dizer, alinhavar esses diferentes estudos e criar uma lógica a partir disso. Muitos desses estudos foram partes publicadas previamente. Eu publiquei sobre Bossoi, Van der Kolk, Castro e Silva. Ele publicou sobre os anos 50, sobre os anos 90 também. Então, o que a gente queria era compor um quadro, né, do que foi essa experiência residencial multifamiliar em Recife. Então, essa apresentação para esse período, eu vou me dedicar basicamente a entender esse fenômeno, primeiramente, da verticalização. Depois vamos partir para algumas
expressões desse período, que a gente pode ver mais ou menos em alguma parte. Evidentemente, isso é uma construção que tenta alinhavar alguns autores, articular, mostrar que existe uma lógica por trás disso, né? Então, no primeiro momento, era impossível, né, nós começarmos. Temos primeiro que entender esse fenômeno do edifício em altura, né? E vimos que, de fato, a verticalização no Recife não começa pelos edifícios residenciais, mas começa pelos escritórios, né? Esses 3 edifícios, localizados praticamente na mesma rua, simbolizam já em períodos diferentes, mas a chegada tanto da verticalização como da arquitetura moderna, edifícios já com arranha-céus, e, sobretudo, os 2 últimos projetos de Roberto Capello, mostram já o início dessa modernização. Isso vai ser seguido logo depois, né, logo adiante, por 2 hotéis, edifícios escritórios, hotéis, que foram muito importantes, estudados por Giacomo Palumbo, né, uma dissertação que eu orientei, maravilhosa, da Karine, que está aqui, e apresentou uma parte dela também nesse seminário. Nos anos 30, nesse período também nós vamos ver uma série de pequenos edifícios residenciais e moradia coletiva surgindo no Recife a partir dos anos 30, logo nas ruas próximas ao centro, mas depois se espalhando por alguns subúrbios. E nós podemos ver nesse período, né, que essa moradia em coletividade ainda não era bem vista, né, pelas elites, né, e nós vamos ver esses conjuntos se espalhando por várias partes da cidade. Eles mostram um processo de adensamento gradual da cidade, com uma série de opções de moradia coletiva em vários bairros, né, da cidade, uma prática que permaneceu até os anos 80, em alguns bairros, inclusive alguns bairros mais periféricos e tudo. E nós vamos, essa experiência de verticalização, eu acho que o primeiro marco, né, de moradia vertical é o edifício do IAPI, que é uma promoção do Estado, né, uma promoção do poder público, com os institutos de previdência. E nesse período a gente vai ver que é um edifício que foi marcante, né, pela disposição de vários elementos da arquitetura moderna, pela sua disposição na frente do Rio Capibaribe e tudo, edifícios duplex, né? É um edifício que ainda, de fato, foi pouco estudado ainda. E, nesse momento, o Recife também, outra grande intervenção que mostra a verticalização na cidade, também para escritórios e também promovida pelo poder público, é a Avenida Guararapes, que vocês já devem conhecer, com todo esse conjunto Art Deco e tudo. E essa avenida vai abrir, né, uma expansão da cidade para outros eixos, como a Conde da Boa Vista, e para Dantas de Barreto, que vão aparecer edifícios, né, verticais. Começa a aparecer um grande marco, o edifício Capibaribe, 1949, de Hugo Marques, né, que inclusive teve muitos projetos aqui em Campina Grande, e é uma figura que projetou muito no Recife, mas que ainda não há uma pesquisa realmente sobre a obra dele, né? A gente tem vários edifícios, mas a gente nunca conseguiu terminar isso. E nós vamos chegar também nesse momento, né, as primeiras construtoras, né? Tentamos identificar as primeiras construtoras, porque a ideia desse livro é justamente tentar entender esse edifício, né, vertical, esse objeto arquitetônico, né, e vendo como operam nele, né, como eles respondem a essas transformações. As transformações urbanas, em que parte da cidade eles estão, como é que eles respondem a essa transformação, os novos materiais de construção, as formas e as lógicas de operação, formas de financiamento e lógica de operação do mercado imobiliário, os materiais que são disponíveis naquele momento, a visão dos arquitetos, né, a relação desses arquitetos locais com o panorama nacional e internacional. Então, a gente tenta ver como esse objeto se transformou ao longo das décadas, né, por meio dessa visão mais de conjunto, como isso se transforma. Então, as construtoras, é importante estudar essas construtoras, como a Figueira Jucá, que era a mais importante nos anos 50, que estava por trás de quase todos os edifícios da Avenida Guararapes, né, e dos primeiros marcos, como o edifício Capibaribe, e de vários outros importantes, né. Ela teve em atuação até, se não me engano, no comecinho dos anos 80.
E nesses eixos, particularmente da Conde da Boa Vista, nós vimos surgindo já edifícios que já respondem, né, que já são parte da arquitetura moderna. Com a chegada de Amorim, Bossó e Russo, em 1950, todo mundo conhece essa história, tudo. Jovens, eles próprios, esses dois arquitetos, esses três arquitetos e os jovens, seus jovens discípulos, já começam a fazer vários edifícios modernos na cidade, que agora estavam em áreas, né, mas em áreas como a Conde da Boa Vista, ou ao redor dela, já oferecendo também uma série de apartamentos, né, apartamentos inclusive menores, uma experimentação muito grande com plantas de lâminas de um andar com vários tipos de apartamento, edifícios mistos, também com galerias, né, passagens entre ruas e tudo, diferentes blocos. Então, arquitetos, né, como Valdeci Pinto, o próprio Delfim Amorim, fizeram muitos desses, né? E nós temos também, nesse momento, na virada dos anos 40 para os anos 50, a inauguração de uma ponte que liga diretamente Boa Viagem ao centro, e isso possibilita a criação de 3 grandes marcos que vocês já conhecem bem, a gente não vai repetir aqui, né, tanto de Bossói como de Delfim Amorim, de 57, e o edifício Holiday, né, que vocês conhecem mais ou menos a história desse edifício e tal. Bom, mas o período que a gente vai estudar aqui é o período desse que nós chamamos dessa era do experimentalismo, podemos dizer que é mais para o final dos anos 60. Esses edifícios, e todos esses dos anos 50 e 60, eram muito marcados por uma ortogonalidade, esse prisma, lógico, tem curvas, tudo, mas sempre um volume, como vocês estão vendo, os primeiros edifícios, inclusive aqui, acho que é aqui, né? Como vocês estão vendo, ainda só refletem essa verticalização por meio de prismas e tudo. Mas nos anos 70, a gente vai ver, no finalzinho dos anos 60, uma série de transformações que eu acho que vão levar aos edifícios mais marcantes dessa chamada escola pernambucana. Mas, para isso, a gente tem que entender uma série de novos condicionantes que passam na cidade. Primeiro, a conclusão da Avenida Gamaliel Magalhães, essa avenida perimetral, que ocasionou, trouxe uma série de transformações, porque as pessoas não precisavam ir mais para o centro, né, e podiam se deslocar livremente, sobretudo da Zona Sul para a Zona Norte. Nós temos também, além dessa ligação direta, a gente vai ver a consolidação do bairro de Boa Viagem, que vai ser um objeto também que vai sediar muitos desses edifícios. A inauguração do Shopping Center em Recife, em 1980, que já é de fato um resultado disso, mas antes já tínhamos vários, desde os anos 60, o bairro passa a ser ocupado de forma permanente, então já temos vários supermercados, lojas, galerias de lojas que davam suporte a essa ocupação. Eu não coloquei fotos aqui, mas nós temos as grandes enchentes, né, de 67 e de 75, algo similar ao que aconteceu com Porto Alegre recentemente, que causou um trauma enorme nos moradores, e essa ideia de que morar nas alturas era mais seguro, né? Também, a partir dos anos 80, a sensação de que a cidade estava se tornando mais violenta, né? Nós temos também uma série de construtoras locais se estabelecendo entre os anos 70 e 80, como a Queiroz Galvão, a Rio Ave, né, a AC Cruz, né. Estudamos também essas companhias, como é que elas operavam em todos os seus principais edifícios, né, a relação com os arquitetos, né. E nós vamos ver que essas transformações vão levar a uma concentração de edifícios de alto padrão, de verticais, ao longo da Zona Sul e ao longo da várzea do Capibaribe, em alguns bairros, né. Isso também, a gente tem que pensar também que, nesse momento, essa oferta foi impulsionada, né, pela oferta de crédito do BNH, né, que passou a financiar construções e edifícios verticais para a classe média já no começo dos anos 70. Isso deu acesso a várias construtoras, inclusive construtoras de pequeno porte, né, para oferecerem esses novos empreendimentos, né, para a população, né. E isso possibilitou, nesse momento, na medida em que a gente não sabia exatamente como era esse edifício vertical, esse morar local, de altura, né, isso possibilitou uma série de novas experiências para esses arquitetos. Então, o bairro de Boa Viagem, que vai sediar muito, né, e aqui ainda, em 71, com vários desses edifícios mais ortogonais, podemos dizer assim.
Bom, mas os edifícios que nós vamos ver agora, eles se distinguem do período anterior, particularmente a partir de 67 e 68 em diante, né, por esse maior dinamismo, né. Isso foi possibilitado, né, pelo Código de Obras de 61, que determinou recuos mais generosos no lote. Essa ideia também de dispor o edifício em uma plataforma levemente elevada, onde embaixo estavam a garagem, e em cima um grande um pavimento livre e sob pilotis para uso dos moradores, né? Essa forma de implementar vai também dar muitas vantagens para a questão de buscar uma melhor ventilação, uma melhor orientação solar do bloco de apartamentos, né? Então, é nesse momento que tem, acho que, dois grandes marcos da nossa arquitetura, que acho que vocês já devem conhecer, o Mirage de 67 e o Rio Branco, né, de Bossói, e o Rio Branco de Amorim, de 69. Acho que são dois edifícios marcantes desse período. E eles... Nesses edifícios, os arquitetos lançaram mão de uma série de elementos que tornaram característicos dessa escola pernambucana, né? Essa divisão do bloco em base, corpo, coramento, esse jogo dinâmico de planos e volumes, né? Tirando partido de varandas, de saque de armários, né? Esse uso comedido da cor, né? Como resultado dos materiais, né? Basicamente de revestimentos pré-moldados, cerâmicas, azulejos, uso de cobogós, peitoril ventilado e tudo, uma série de arremates construtivos, né, que foram muito seguidos pelos arquitetos na década de 70. O Mirage, por exemplo, ele se destaca por essa rotação, né, do edifício, está localizado numa esquina, para tirar partido disso, os arquitetos Bossói simplesmente rotacionou uma parte da planta do edifício, ou seja, os quartos... Opa, desculpem. Acho que é aqui, né? Opa. Apenas os quartos e uma parte desse apartamento ficam respeitando a ortogonalidade conjunta, enquanto toda a outra parte é rotacionada mais ou menos em 45 graus, né, criando esse denteado, essa coisa dinâmica, justamente para captar, prover mais vistas e captar mais ventilação, né? Então, o trabalho, realmente é muito interessante também o trabalho nessa base, algumas fotos do interior dos apartamentos, e essa relação muito fluida que todos esses edifícios tinham com a rua, que era basicamente um pavimento levemente elevado. Todos eles depois sofreram alterações com a introdução de guaritas e tudo mais, né? Também esse pavimento, né, muito interessante prestar atenção nesse pavimento livre que Bossói trabalhava, né, evitando aquela ideia de um paleteiro, mas trabalhando sobretudo com a ideia de sépitos, criando espaços e percursos que eram moldados por jardins e por painéis artísticos, né? O trabalho primoroso, como vocês estão vendo aí também, com tijolo, com concreto, né? A dissertação do Cantalice mostrou muito bem esses detalhes e tudo mais, né? Já o Barão do Rio Branco também é outro exemplo muito interessante, né? Com um apartamento único por andar, né? Com vistas em toda a área. Esse edifício é muito interessante porque a fachada pode ser lida em diversos níveis. A gente pode ver a estrutura destacada pelas vilas e pilares em concreto, né, no edifício. Nós podemos ver também as vedações de tijolo, que são de tijolo aparente, e, por fim, os armários e guarda-corpos que avançam, né, e que são revestidos com os azulejos que ele é tão famoso, né. Também o edifício sobre uma plataforma, eu não botei fotos aqui, está aqui, mas é muito interessante como ele joga isso daqui e vai criando um pequeno patamar, né, em que as pessoas se comunicavam diretamente com a rua. Posteriormente, guaritas foram adicionadas, né? Então, mas e grades também, mas era muito interessante ver essa relação fluida com a rua, né? Bom, essa ideia dessa ortogonalidade vai ser seguida por muitos arquitetos, pelos próprios, né, Bossói e Amorim, como o Portinari, com esse jogo de curvas e de formas côncavas e convexas nos planos de fachada, nas varandas. No Michelangelo também, que ele vai romper também com essa ortogonalidade também aqui nos quartos, criando algo que seria impensável hoje, né? Dois edifícios que respondem a lógicas diferentes, mas justamente isso é uma resposta, né, a sobretudo a esse padrão de lotes que estão em Boa Viagem, muito estreitos e compridos, né, relativamente estreitos, né, para o tamanho do apartamento, e ele vai tentar romper justamente criando esse movimento na fachada, né? Então, todo o trabalho também
com os elementos em concreto e tudo. Ou também no Leonardo da Vinci, esse é mais contido, mas a gente vê uma coisa que é fundamental, que é essa busca dessa movimentação, nessa contraposição entre claro e escuro, cheios e vazios, que a gente vai ver na composição, sempre a marcação do coroamento, né? Delfim Amorim também tem esse exemplo muito interessante, exemplos, né, que ele deixou exemplares maravilhosos, como o Duque de Bragança, também um apartamento por andar, que tem uma laje que avança para o limite extremo do lote, né, criando uma garagem, e até hoje ele está assim, funcionando assim, na guarita aqui pelo lado, mas também um trabalho com o peitoril ventilado, né, com o revestimento em tijolo, né. Outro grande aqui até hoje. Desculpe o número de imagens, eu esqueci de mencionar isso, vai ser meio, como o Ricardo colocou hoje de manhã, vai ser meio WhatsApp 2.0, mas a ideia era criar esse panorama para vocês, né? E não é justamente o trabalho que eu faço, geralmente eu gosto mais de me deter no edifício e analisá-lo com mais profundidade, mas hoje a gente vai tentar fazer esse mais panorama, né? Um outro que eu acho exemplar também é o Canimambo, feito no ano da sua morte, né? Ele foi terminado por um outro arquiteto, a conclusão da obra, mas ele se destaca por esse jogo de volumes de armários revestidos em azulejos avermelhados, pelo contraste com os brises de concreto, a distinção entre estrutura em concreto aparente, né? E as vedações em pastilha branca, né? O corpo do edifício pousa sobre esse patamar ligeiramente elevado em relação ao nível da rua. Então, esses contrastes realmente são muito interessantes, né? É um edifício que está muito bem preservado até hoje. E o que eu acho muito rico é essa relação com a rua e essa gentileza urbana, né? Então, é algo que é basicamente impensável hoje nos edifícios que nós temos em Recife, né? Então, tudo isso, essas lições foram passadas para muitos discípulos, né, como Glauco Campelo, que projetou esse edifício exemplar também na Avenida Boa Viagem. É um edifício em que a gente vai ver justamente esse desenho inusitado desse pilar trapezoidal, ele todo em concreto. Isso aqui também foi alterado, isso aqui, de fato, era mais baixo, e foi alterado recentemente, colocaram alguns vidros e tal. Mas é muito interessante a gente ver as empenas de concreto, as janelas com essa ideia do bow window, né, sacando do volume, com chate branco. As caixas de escada são muito utilizadas como elemento de composição que se destacam do volume, né? Essa ideia da recepção como aquário. E essa... Eu acho que eu estou na frente, não? Aqui, mais para cá, está ok aí? Sombra ali. Bom, então, esse acho que é um exemplo maravilhoso, sobretudo o trabalho com essas placas de concreto, né? Realmente é um exemplar maravilhoso, o trabalho de Glauco, que vocês devem conhecer, que passou uma temporada paraibano, mas formou-se no Rio, mas estudou no Recife um bom período e praticou lá também nos anos 60 e 70. Um outro, mais ou menos desse mesmo período, é o edifício Saara. Isso é muito interessante, porque as construtoras tinham uma abertura para a experimentação. Essa construtora, a Yannis, foi a mesma que fez o Oasis e o Mirage, né? Então, observem, 3 arquitetos diferentes, com propostas completamente diferentes. É muito interessante ver como o mercado imobiliário aceitava essas inovações, né? Esse edifício também está localizado numa rua que tem uma ligeira inclinação, não é totalmente ortogonal em relação à praia, e, para garantir essas vistas, ele também joga o edifício acompanhando, né, joga as áreas sociais do edifício justamente para a via, para garantir essas vistas dos quartos para a praia, né, e concentra, né, numa leitura que lembra muito a coisa da Escola Paulista, de concentrar os elementos da área molhada próximos uns aos outros, e é uma linguagem realmente muito interessante do edifício. Nós publicamos um artigo sobre isso, mostrando as relações dele com a arte concreta. Vital Pessoa de Melo tinha muita influência do concretismo, uma admiração muito grande, passou um tempo lá estudou com Max Bill, e
ele aponta muitas conexões entre esses movimentos artísticos de vanguarda desse período. E a gente vê isso na fachada do edifício, a gente mostrou nesse artigo que existem relações na própria fachada, nesses cortes angulosos, né? Então, tem vários elementos aí que são muito interessantes, como a ideia do peitoril ventilado, um detalhamento preciso, né, de inscrição, há uma composição que coordena o todo do edifício, as aberturas são colocadas, sobretudo na área de serviço, né, com janelas altas, seteiras e uma aqui acompanhando o piso, ou esse outro, a vaga para a garagem. E o que é mais interessante também é esse é apenas um dos exemplos dessa interação entre os artistas e os arquitetos, né? Nesse espaço aí que está um pouco elevado, a gente vê que também há essa preocupação em criar esses, o que ele chama de pilares brises, aqui, para evitar aquele paleteiro, ele reúne, e esses pilares eles viram brises para o edifício. E, nesse caso aqui, ele solta todo o edifício e, para criar um espaço para admirar o painel de Anquises Azevedo aqui, feito, né, todo em concreto e tudo, e Vital também fez vários deles, ele achata e coloca o hall de forma muito estreita aqui, como nós vimos acompanhando o espaço, para criar justamente esse espaço, né, vindo da rua, e aqui já dentro do edifício a gente há um espaço que ele é inclusive aberto para quem está da rua, né? Então era uma coisa que era muito comum nesse período, essas obras de arte estarem em contato direto com as pessoas na rua. Bom, então, esse rompimento da ortogonalidade a gente vai ver também no Aquarela, né, também, que é um outro edifício do Roberto Soares, um arquiteto que morreu cedo, infelizmente, mas é uma coisa muito interessante que é o trabalho com o concreto, com as pastilhas, as venezianas em concreto, os brises, né, e na planta a gente vê também sempre essa ideia de uma rotação, de quebra, de tentar aproveitar o máximo do terreno e das condições, né. Então, a gente vê que isso é algo comum na escola, isso era muito discutido. A gente vai ver jovens arquitetos formados na época, como Jerônimo Cunha Lima e Carlos Fernando Pontual, formados em 67 e 68, já começam também a projetar edifícios de grande porte. A gente vê como era fácil naquela época, né? E o Esparta, acho que é um exemplo muito interessante desse período. Uma área que Piedade é mais ao sul de Boa Viagem, já é outro município, né, já naquele período passava por um processo de crescimento muito grande, e esse edifício vai ser uma linguagem um tanto diferente, porque esse paredão de vidro e tal era incomum lá em Recife nesse período. De qualquer forma, foi uma experiência, né, mas a ideia, o que é muito interessante é esse grande elemento de suporte aqui que se finaliza o edifício, faz esse coroamento que é poderoso, e também um edifício que anunciava um outro padrão, que era o primeiro edifício com 4 suítes, né? Então, vejam uma grande planta, esse rigor bem geométrico na definição das plantas, a caixa de escada de elevadores que saca completamente do volume, né, para dar mais esse dinamismo. E é um projeto que tem uma história aí, porque Lúcio Costa interviu justamente para aprovar esse projeto, porque está na frente da igrejinha, tem uma história que a gente não dá para a gente se deter agora. Um outro arquiteto jovem também que se forma nesse período, Alexandre Castro Silva, formado em 67, vai também desenvolver uma série, vai ser um autor fundamental. Ele também vem falecer relativamente cedo, com 50 e poucos anos, mas ele fez uma produção enorme, sobretudo nos anos 80 e 90. Esse é o Tibérios, né, que é um edifício, novamente, que tira partido dessa, localizado na praia, em Piedade, e que tira partido dessa localização de esquina aqui, para jogar todos os cômodos com vista para o mar. Então, é muito interessante que nós temos 2 apartamentos aqui, mas a sala desse, ela segue o alinhamento do outro apartamento, e que cria essa ruptura na forma, justamente para aproveitar melhor. E observem também as áreas que se voltam para o oponente são todas proporcionalmente bastante recortadas, cheias de avanços e recuos, que, a meu ver, é uma forma também de tentar proteger essa fachada, criando anteparos, né? Então, as maquetes que nós conseguimos, né, com o escritório e tudo, mostram muito essa experimentação de criar esses volumes, que estão ligados também, porque muito era discutido na época com a questão do brutalismo e tudo, né? Então, é um edifício hoje, tem alguns problemas de conservação, mas é um edifício realmente muito marcante desse período, né?
Isso se segue também em plantas, né, que são muito interessantes, como essa meio como uma espinha de peixe. Um outro edifício está localizado ao lado do Tibérios, né, também com uma relação muito suave com a rua. Bom, mas nós vimos uma série de edifícios que geralmente são mais de alto padrão, mas essa forma de experimentação também aparece em edifícios menores, né, feitos, né, para famílias ou pequenos empreendedores, amigos em regime condominial, né, e isso, mas agora, continuando aquela tradição dos edifícios pequenos, meio chamados sem elevador e tudo, né, alguns com elevador já, isso continua uma tradição aberta também por Bossói e Vital, nesse edifício que era primoroso, que foi demolido, com esse trabalho primoroso com os materiais, com a relação do tijolo, com as cintas de concreto e tudo, e de um racionalismo muito grande, né? Então, as vedações, né, em tijolo aparente, tudo, os detalhes e tudo. Então, nós acreditamos que há uma tradição também de trabalhar com uma pequena escala, com o detalhe. A gente vai ver isso em Armando de Holanda, em 73. É um prisma de base retangular que se apoia sobre o pilotis, 6 andares, né, e o arquiteto trabalha com os materiais aparentes, né, basicamente tijolo e concreto, dentro de uma rigorosa modulação, né, as janelas estão escritas dentro, né, de um... desculpem, para aqui. As janelas estão escritas, a gente dentro de uma composição, moldando todo o edifício. A marcação dos andares, eu acho que é impressionante nesse edifício, de uma simplicidade, né, incrível. Ele vai ser também essa ideia de um aquário, né, e eram edifícios que, nesse período, nós tínhamos ainda muito dessa promoção imobiliária, de edifício até 6 andares, muitas vezes 4 andares, com elevador, sem elevador, e era possibilitado até pela lei antes de 83, que ela possibilitava recuos mínimos de 1,5 metro para cada lado, e isso num terreno de 12 metros você conseguiria fazer um pequeno apartamento, né? Isso era muito interessante porque mostra uma possibilidade de adensamento da cidade, né, em que você poderia ter um edifício alto e ele não necessariamente era o inimigo da cidade. E essa prática foi interrompida com a lei de 83, que exigiu recursos maiores, e nesses pequenos terrenos era impossível fazer esses edifícios, né? Como nós discutimos Armando de Holanda aqui em várias oportunidades, foi citado, não vou entrar na questão dos detalhes, né, da questão da adaptação climática, dos usos de azulejos e tudo, né? Um outro exemplar que é fabuloso, realmente é um edifício marcante para mim, feito por Ana Lúcia Barros e Francisco Gonçalves, é o Everedas, feito por uma família. E nesse edifício, como nos exemplares anteriores, era tijolo e concreto aparente, um grande cuidado no assentamento e na junção entre eles. Há essa clara diferenciação em todos eles, entre estrutura e vedação, você consegue ler o edifício, né? Um trabalho realmente com esses materiais, com as juntas, né, e tem várias relações que a gente pode fazer, inclusive com a obra de Le Corbusier, tardia e tudo, que não dá para a gente entrar aqui. Mas, infelizmente, esse edifício foi demolido, essas fotos foram um pouco antes da sua demolição. Ficava em Boa Viagem. Existem vários experimentos que eu não trouxe aqui todos, mas o Santa Mafalda, Geraldo Magela também, com essa grande saque e tudo, e olhem os armários sacando, né, do conjunto, esse recuo, sempre com essa leitura da fachada em planos, né? Ou outro, Norma Lacerda e Sueli Jocá também, empreendimento mais familiar, né, mas agora de apartamentos maiores, sempre com a questão das jardineiras, que vamos discutir isso mais adiante, né, e com essa empena, né, com essa grande curva aqui. São edifícios muito interessantes, né, numa escala menor, né. Ou o Itaoca, né, de Esteves e Priori, de Nauro Esteves, e que acho que ele representa também uma série de edifícios, né, que jogam
com esses pré-moldados em concreto, né? A linguagem em concreto, guarda-corpos que eles fizeram especificamente para esses edifícios, os brises em concreto. Então, um edifício também que apresenta uma planta interessantíssima, em que apenas respeita apenas a fachada, o limite, o alinhamento da rua, mas distorce todo o resto do edifício com essa circulação no meio dele, em outro ângulo, e cria uma série de elementos como essas gárgulas aqui. Gárgulas não, são uma espécie de um brise, né, que cria um espaço que nem está dentro, nem está fora, e uma série de brises e outros elementos, mostrando essa inventividade em trabalhar com concreto dentro de edifícios, né, feitos por construtoras. Essa construtora fez vários exemplos desse tipo, tem mais 4 ou 5 exemplares similares, mas, de fato, esse eu acho que é o mais interessante de todos, né? Então, isso mostra justamente uma tradição grande de trabalhar com rotações, com movimentos, né, tanto em edifícios, né, de alto padrão, como edifícios menores, né, para famílias e tudo. Agora nós adentramos, basicamente, na construção de uma avenida. É uma avenida que foi aberta nos anos 20, eu estudei isso em outros trabalhos. Depois ela vai ser pontuada de casas e palacetes que vão ser gradativamente substituídos, né, por esse edifício que a gente vai ver agora. E essa avenida começa a se destacar como um valor de alto padrão na Avenida Boa Viagem, apartamentos de 200, 300 metros, apartamentos para as elites, né? E alguns autores vão ser muito importantes nesse processo, né? O edifício Debré, né, de Bossói também explora esse dinamismo, dando continuidade àquelas experiências, né? Esse intenso cheio de jogos e vazios, né? Esse contraste entre linhas horizontais e verticais na fachada, quer dizer, os volumes prismáticos de vidro em contraposição às varandas em concreto. E isso tem essa ideia da saleta aquário, né, que ele desenvolveu no outro, que é essa saleta que saca do edifício toda em vidro, mas aqui nesse caso ele vai alternando isso nos andares para criar essas cavidades, criar esse dinamismo, né? Logo depois, né, ele vai também lançar essa planta, que vai ser uma coisa muito comum, né, da sala, dando conta para a praia, os quartos voltados para o leste, leste, o oeste, o poente é que está aqui no oeste, na outra avenida, e os quartos voltados para o norte e a área de serviço mais para esse sudeste, pegando parte do poente aqui. Então, essa movimentação, né, a gente vai ver também em outro edifício dele, construído logo após o Rembrandt, essas enormes varandas, né, em sentidos alternados, ora à esquerda, ora à direita, isso confere um intenso jogo plástico, né, e sempre essa clara distinção entre base, corpo e coroamento. Uma foto original da época, o edifício já passa por transformações, mudaram, fecharam muitas varandas, né, e perdeu um pouco dessa linguagem. Mas a planta é basicamente o mesmo modelo que vai se repetir continuamente nesse período. Isso é seguido por vários outros, por o próprio Bossói, mais adiante, já na década de 80, ele continua essas experimentações, jogando com as varandas, como no Maria Juliana, ele altera essa disposição de varandas, lançadas à esquerda ou à direita. No Maria Leopoldina, é um edifício de esquina, e é também muito interessante pela força que ele dá a esse coroamento, a marcação dessa saleta aquária, que agora, ao invés de sacar, ele retrocede lá dentro do volume. Então, e isso é seguido por vários arquitetos, né? O Lomachinsky e Melo também tem vários desses edifícios. Então, sempre essa ideia de tentar romper essa verticalidade dos edifícios, que tornam cada vez mais altos, né? Então, essa é uma preocupação deles, né? E a gente vê que existe uma lógica por trás disso, existe um tecido de cidade que se forma, que são edifícios que são muito interessantes, né? Eu trouxe apenas esse quarteirão aí, entre duas ruas, a Padre Bernardino Pessoa e a José Brandão, que mostra edifícios, né, que, basicamente com a mesma planta, eles foram construídos todos entre 86 e 93, né? Aí tem obras de Castro e Silva, Jerônimo Pontual, Marco Antônio Bossói, né? Então, basicamente, cada um fez 2, mais ou menos, mas a gente vê a questão dos mesmos materiais, né, esse contraste, né? Muitos estão com varanda fechada hoje, né? Mas todos tinham uma relação muito fluida com a rua, né? O criança, o adolescente passava por aí e tudo, e você tinha... Hoje tem grades, né, e muros que impedem isso, mas mostra que existe, né,
que é uma arquitetura que, de certa forma, forma também cidade. E uma das questões interessantes é que, lógico, a gente não entrou nessa pesquisa na questão do morar dentro dos apartamentos, né? Que aí tem toda a questão dos interiores e tudo que aparece no Recife no começo dos anos 70, né? A figura de Janete Costa e tudo, mas era impossível abarcar isso nessa pesquisa. Eu trabalhei com Janete em outro período no inventário dela, mas seria impossível levar isso nesse momento. A gente ficou restritos à configuração de planta, né? E essas relações com a cidade e tudo. Bom, aqui eu acho que a gente precisa de uma atenção especial para a obra de Van der Kolk-Tinoco, né, que eu acho que ele merece um olhar mais cuidadoso, porque eu acho que foi um dos que melhor conseguiu sintetizar isso, né? Essa ideia do edifício vertical em Recife, né? Ele é das primeiras gerações, ele se forma em 58, né? Na Escola de Belas Artes, e os seus primeiros edifícios na década de 60 ainda são marcados por um certo ortogonalismo, né? Como os primeiros edifícios em 62, em 66, ele tem também edifícios primorosos, né? Em 61, 62, que eu não trouxe aqui, mas fica para uma próxima oportunidade. Mas é nesse período, a partir dos anos 70, a gente vai ver que sua arquitetura começa a tornar talvez mais madura, né? E ele busca, o que ele vai dizer, ele vai buscar edifícios em altura, uma proximidade maior com o solo, né? Como ele diz, ele tenta levar ao apartamento alguns valores que estão arraigados ao solo, né? Ou nós, Nordeste, convivemos bem com os espaços ajardinados e os quintais, gostamos do cheiro da terra, talvez para herança e tal, tal. Bom, mas o que é interessante nisso é que ele vai criar esse conceito, o edifício quintal, né, por meio dessas grandes jardineiras que são suspensas, dispostas nas bordas do edifício, né. Embora esse conceito não tenha sido totalmente concretizado, né, mas ele tentou colocar isso em prática nos edifícios que ele fez para a construtora AC Cruz, né. Antônio Calu da Cruz, que inclusive chegou a cursar arquitetura, tudo, mas era engenheiro, ele foi um grande parceiro, né, de Van der Kolk e tentou colocar em prática isso através de alguns edifícios nos anos 70 e nos anos 80 também, mas eu trouxe 4 deles, né, apenas para então olhar mais atento sobre eles. O Vila Bela, faltou os nomes aqui, o Vila Bela, o Vila da Praia, em Espinheiro, em Piedade, o Vila Mariana e o Vila Cristina, mais ou menos em ordem, né? 75, esse é o primeiro, 77, 76 e esse que foi terminado em 80. O que é interessante nesses edifícios são apartamentos, geralmente 2 apartamentos por andar, de 3 quartos e tudo, já para uma classe média, né, mais aquinhoada e tudo, mas não são apartamentos, de fato, apenas o Vila Mariana, que são bem com tamanhos bastante bons, né? Mas as plantas desses apartamentos, né, configuram essa ideia que é muito comum aqui, que eu esqueci de mencionar no começo, que é essa separação entre os setores, né? Os setores são sempre pensados como setor residencial, o setor íntimo, o setor social, né? O setor que é a sala, o setor íntimo dos quartos e o setor de serviço, que é a cozinha. Isso é muito interessante a gente perceber isso nas plantas, coisa que a gente analisou muito, mostrando como é que esses setores se relacionam, porque a ideia, né, é justamente que as pessoas pudessem circular, estivessem intimamente associados, mas que as pessoas pudessem passar de um para o outro sem serem vistos, né? Isso é muito um resquício daquela coisa patriarcal, né, de proteger a família, as filhas, né, do olhar dos visitantes e tal, né, então é uma coisa que permaneceu por muito tempo. Depois os apartamentos ficaram cada vez mais compactos, né, e isso não foi mais possível. Então, nessas plantas, a gente vê a disposição de um lavabo é o que determina essas passagens. Então, são coisas muito sutis, né, nesses edifícios. Então, o Vila Mariana, eu acho que é o mais interessante de todos. Nas fachadas, ele vai buscar muito isso. Essa planta aqui a gente vê, né, desculpe, a mesma coisa que eu estava mencionando, né, ou seja, um lavabo que é colocado no centro da circulação, que faz essa transição fluida e consegue articular esses 3 setores, né? Então, a gente fez muitas essas análises de planta e vê como é que eles se relacionam, né? E a gente vê uma constância muito grande entre esses arquitetos, né? Bom, mas o que é muito interessante disso é o trabalho com a fachada, né, dos seus edifícios. Eu mencionei aqui sempre a relação entre base, corpo e coroamento. O coroamento sempre é distinto do resto. Ora, se aqui há uma horizontalidade marcante, no coroamento ela é invertida, ou ela é colocada de outra cor, mas sempre há uma forma de demarcar isso. A base do edifício ele é muito suave, ele tenta fazer esse contato com a rua, dispor um edifício sob pilotis, um pouco mais afastado da rua. E
Outras questões são importantes, justamente o trabalho, né, com essas jardineiras, essas fachadas. Acho que o Vila Mariana é um grande marco. Hoje ele é protegido, né, é um IEP, e é muito interessante ver como ele vai trabalhar essa ideia dessa grande varanda, né. Outros elementos também, como no Vila da Praia, né, essas reentrâncias e saliências, janelas altas, o saque dos volumes, né. Há uma preocupação muito grande, né? Aqui só ainda apresentando alguns desses edifícios, acho que não era para ter cortado esses slides, desculpem. Rotações de plantas, a ideia de copa, né, que é uma coisa muito tradicional nas casas antigas do Nordeste, de um lugar mais íntimo da família, de refeições, né, e também sempre essa prática da torção, da ruptura dos volumes, né. Então, eu tinha acabado de mencionar para ter cortado, mas aqui é muito interessante a gente ver o efeito dessas jardineiras de 1 metro, né, que se estendem do edifício, criando realmente uma ambiência muito propícia a essa relação direta com o verde, né, que pelo menos estava nas ruas. Então você tem essa continuidade visual que é muito interessante. Ele também, a questão das esquinas, né? Ele fala claramente assim, essa ideia de como trabalhar essas esquinas, e a gente pode ver uma desmaterialização da esquina, nesse primeiro caso, do Vila Bela, né? Uma esquina negativa aqui, com esse revestimento aqui no Vila da Praia, ou essas pestanas que avançam e criam jardineiras, também desmaterializando a esquina. Então, essa ideia de romper aquela esquina pura, né? Dura, como ele falava. Outra questão também muito importante é a questão da adaptação climática, esse trabalho na varanda também, sacando os volumes, criando as janelas altas que percorrem todo o volume e dando mais sombra e criando espaço para as jardineiras, né? No caso do Vila da Cristina. A questão dos revestimentos, tá joia, vou avançar aqui. A questão dos revestimentos também é muito marcante nisso, o saco de volumes, o trabalho com concreto, as grandes, trabalho com as pastilhas também, né? E os recursos de adaptação climática, como o peitoril ventilado, a preocupação, né, com a circulação de ar dentro do edifício, que vai nos mínimos detalhes, como bandeira nas portas, peitoril ventilado, essas aberturas, seteiras laterais também nas áreas de serviço, né? E também a questão da relação com o espaço público. Esses edifícios têm que ser vistos, justamente, há uma criação de uma promenade em que você entra no edifício, vai passando por um percurso, chegando por aqui, e você chega, vira, vê a cidade, volta, vê o edifício, vê o parque. Então, há um percurso muito dinâmico, muito interessante em vários dos seus edifícios, né, para chegar justamente aos elevadores, né. Isso acontece em vários outros. Nesse caso, ele, inclusive, fechou uma rua, conseguiu o fechamento de uma rua que expandiu o edifício para a rua sem ter importância curta, estreitinha. Ele conseguiu e cria essa interação, que era totalmente aberto, mas depois colocaram grades, né. Então, tem uma tradição que foi seguida por outros arquitetos, né? O Roberto Soares, novamente, a gente vê essa coisa das jardineiras, dos brises, né? Vera Tenório e Marisa Jordão também, essa preocupação com a chegada dos ar-condicionados também, como integrá-los na fachada, né? Lomanchinski e Melo, né? E a gente vê que isso se repercute na cidade, né? Edifícios que nós não conhecemos ainda, os arquitetos, edifícios para uma classe média, tudo em vários bairros da cidade, aqui em Casa Amarela, em Boa Viagem, Espinheiro, que mostram essa preocupação e mostram como a qualidade média da arquitetura do mercado imobiliário era muito superior ao que a gente tem hoje. Bom, os anos 85 e 95... a gente vai ver também a emergência de novos arquitetos nesse período. Um dos mais marcantes é, acho que, Alexandre Castro Silva, que começa a trabalhar com... agora ele volta e trabalha com regime, com volumes prismas, né? Sempre com plantas bem geométricas, bem marcadas, né, com essas marcações dos quartos, né, área social, os quartos e área de serviço, e tenta romper com essa simetria, jogando, por exemplo, 3 andares, e que ele faz esse jogo com a varanda, criando uma varandinha, tirando um pouco de uma para romper com essa estrutura. A gente identificou também os estudos disso, de composição de cores, né, para chegar a esse edifício. Olhem como era pensado justamente essa relação com a rua e tudo, né? Mas, infelizmente, uma reforma recente tirou esse efeito, né?
Um outro marcante é o Príncipe de Vivar. Eu acho que esse é o mais interessante de todos, porque ele cria justamente essa ideia de acho que foi do tratamento das fachadas, né? A gente olha, a gente observa claramente o setor íntimo, o setor social e esse rasgo que tem entre eles, mas, ao mesmo tempo, ele cria essas ligações desse bloco, né, com a área social, mas, ao mesmo tempo, interrompe e liga, às vezes, com a caixa de escada. Isso cria esse jogo dinâmico de composição dentro de um volume mais contido, né? E, se a gente for observar bem, a gente vai ver a planta, a mesma coisa. Observem que há uma contraposição entre uma fachada frontal, né, muito forte, e o exterior, os fundos que avançam e recuam naquela estratégia de contribuir para criar também uma proteção. Cria também um elemento curioso, que é essa abertura, né, aqui na área do corredor. E realmente é um edifício que nos trabalha com as jardineiras e tudo. E esse pensamento geométrico que ele passa a aderir nos anos 80 mostra. Ele nos convida a entender esse pensamento, observando as juntas de dilatação, a preocupação em colocar os ar-condicionados. Então, vejo que tem muito essa referência também dessa arquitetura feita nos anos 80, como o Mário Botta, nos anos 70, como o Aldo Rossi. Vejo como eles vão sendo filtrados, né, para a prática local. Isso a gente também tentou identificar isso nessa publicação. Hoje ele está apertado entre dois outros edifícios, mas perdeu um pouco. Mas esse modelo foi repetido no Lausanne, no Equipage também, trabalhando justamente a mesma planta também. Olhem a mesma coisa, essa tradição clássica de deixar uma fachada frontal, né, mais rigorosa, e a dos fundos mais solta, mais livre, né? E também a preocupação com as jardineiras, com avanços e recuos, e com o trabalho em incorporar o ar-condicionado, né? Aí tem uma pequena vista aí de 3 edifícios dele, que compõem uma praça, que hoje tem o nome dele, né? O Cárpatos também é muito interessante, porque eu acho que ele remete a muitas lições da arquitetura brasileira anterior, né, com esses avanços e recuos. Não dá para a gente perceber aqui por causa do tempo, mas a questão de como ele vai trabalhar esses elementos que protegem, grades para proteger o ar-condicionado, mas aí a gente não consegue identificar, essa leitura não é muito clara. Isso é proposital, criando esses avanços e recuos e com varandas, né? Então, a mesma experiência lá, as plantas também que a gente recuperou e tudo, muito similar, basicamente o mesmo modelo do Príncipe de Vivar, que ele repete continuamente nesse período. A gente tem vários edifícios que têm essa semelhança, né? E o outro arquiteto, para a gente fechar, tem mais alguns poucos aqui, mas Jerônimo Pontual, acho que é um exemplo interessantíssimo nesse período, que é o edifício Casa Alta, em Boa Viagem também. Devido à limitação do limite do lote que existia nessa época, ele vai criar um edifício muito mais livre, mais solto, né, aproveitando o formato do terreno. São dois, infelizmente, se perdeu também um pouco com esse retrofits recente. E com esses avanços e recuos, o que vai interessar é criar essa ideia de uma unidade em todo o conjunto, de uma grande varanda que perpassa todo o conjunto, né? Esse outro é muito interessante, o Hyde Park, porque também é um outro terreno meio de esquina, em que ele vai tentar garantir vistas para todos os apartamentos e vai criar essa curva muito suave, e um trabalho primoroso, justamente, que a gente tem que mencionar, que é esse contraste entre claro e o escuro, né? Isso é uma coisa muito forte, justamente as partes mais claras revestidas com mármores. Eu esqueci de mencionar a chegada dos mármores e granitos, né, que mudam também, é uma coisa que a gente observa no livro, como esses materiais vão sendo integrados. Eles são dos anos 80, meados dos anos 80. Os primeiros de Bossó ainda são de concreto, mas isso vai mudando, e existem detalhes muito interessantes das caixas de ar-condicionado, das relações dos edifícios com a rua. É um exemplo muito interessante, né? O Marco Antônio Bossó, também na década de 80, tem esse edifício que eu acho marcante também, um formato irregular, uma cabeça de quadra, próximo a um parque, em uma via expressa aqui, em que ele marca claramente a delimitação, base, corpo, coroamento, uma base bastante fluida para a rua, totalmente aberta, que se comunica diretamente com o parque, né? A mesma lógica de jogar os edifícios e a gente perder, porque a gente não sabe o que tem dentro, porque as partes
recuadas são revestidas com materiais mais escuros, né? Nesse caso um vermelho, que se contrapõe a essa claridade que fica refletida nos planos da varanda, né? Então, é um edifício também interessantíssimo nesse período. Ainda nós estamos adentrando agora num período muito mais contemporâneo. Mostra que há uma tradição moderna que continua até a gente, né? Que merece também um certo olhar. E a gente vai ver isso também em Alexandre Maçães, é um outro arquiteto muito ativo no mercado imobiliário, com exemplos também muito interessantes como esse. Então, esse jogo de tentar diminuir a altura do edifício e unir e tirar partido das caixas de escada, de elevadores, e fazer com essa composição, né, com as cores e tudo, que você consegue criar uma ideia de um sólido, sempre com a preocupação base, corpo, coroamento, né? Isso é uma coisa que vem da linguagem clássica, né? Também o Marcelo Asfora. Isso vai chegar também a jovens arquitetos, já formados no meados dos anos 80, né, como o Rangel Moreira. Também a gente vê a mesma coisa das curvas, dessa necessidade de abrir para a paisagem e tudo, ou do Montezuma, formado também em meados dos anos 80, com esse coroamento. Já tem muita essa arquitetura dos anos 80, mas ele cria, né, uma coisa muito interessante, essa preocupação em lidar com os edifícios, né, que estão ao seu redor também, criando essa contraposição de cores e tudo, e esse coroamento que é bastante marcante para que a gente possa perceber da cidade como um todo, né? Bom, então, a partir daí, as coisas começam a mudar um pouco, finalizando a minha fala, que a gente vai ver um processo, né, cada vez maior de todas essas relações que nós vimos, a relação base, corpo, coroamento, a questão dos materiais, essa adaptação ao clima, essas plantas, né, com os setores e tudo, né, a relação dos setores, as varandas que tinham um papel muito grande, né, na composição do edifício. Tudo isso vai começar a se perder, particularmente após a legislação de 96, que permitiu, né, edifícios cada vez mais altos, né, que se contrapõem aos anteriores. A gente vai vendo edifícios dos anos 80 aqui, e já os que vão surgindo a partir do final dos anos 90 e dos anos 2000. E a gente faz essa comparação mostrando como a arquitetura vai mudando a partir das legislações, né, que se abateram sobre, que regularam o crescimento da cidade. Quando existia toda essa relação ainda com os edifícios, ela vai ser completamente rompida, né? A gente vai vendo edifícios dos anos 80 aqui embaixo com os novos que são construídos hoje, né? Então, tudo isso possibilitou o aumento do número de vagas, de apartamentos, de automóveis, criou esses andares, né, as bases enormes, que, por sua vez, tiram o contato do edifício com a rua, criam problemas, como nós sabemos, de verticalização, mas a gente sabe que eles estão localizados em algumas áreas da cidade. Tudo isso que a gente mostrou aqui, de fato, está localizado ou aqui ou em alguns bairros aqui pela cidade, né? Então, são duas línguas, né, de verticalização, mas que fizeram com que a cidade perdesse muito suas características, né? Essa coisa entre a Zona Norte, né, e a Zona Sul, que existia uma diferença, hoje basicamente não existe mais, né? Então, essa grande massa de edifícios construídos, particularmente após 1990, e que nós vemos claramente uma distinção, né, entre o que nós vimos, né, nessa arquitetura que vai até o comecinho dos anos 90 com o que é feito atualmente, né? E, bom, aí todo mundo já sabe o que nós estamos sofrendo, toda essa coisa dos condomínios e tal, também os edifícios se fecham cada vez mais, né? Já é uma realidade, todo mundo sabe disso e tal. E isso tem impactos diretos na cidade, né? Essa perda de relação dos edifícios e tal. Bom, mas o que eu queria colocar é que, de fato, existe uma experiência muito interessante aí dos anos 70 e 80, que pode nos ensinar muito, edifícios que estão se revelando como um patrimônio que deve ser, né? E, no caso, eles não foram tão vulneráveis como as casas, né, que se perderam quase todas, porque aí é mais complicado mudar, mas estão sendo descaracterizados. Eles merecem um olhar como um patrimônio nosso, né? E eles mostram também que o edifício alto não é necessariamente um inimigo da cidade, né? Alguns desses demoliram casas anteriores e tudo, a gente tem que dizer isso, mas eles colocaram algo em troca, e eu acho que nós temos que olhar com mais carinho para esse edifício. Muito obrigado. A gente vai abrir agora um espaço para perguntas e respostas. Alguém pede a fala?
Boa noite, Fernando. É um prazer muito grande assistir essa sua palestra. A minha pergunta é o seguinte: quantos edifícios foram estudados? Tem que pegar esses dados aí, mas eu acho que pelo menos passaram... A pergunta não pode ser fácil, né, não, Fernando? eu acho que pelo menos esse processo de seleção ele demorou muito, porque aí vieram de várias pesquisas, fizemos várias rodadas, né, inclusive com Liliana, com os PIBIC que participavam também. Perguntamos aos arquitetos também, fomos fazendo isso, mas pelo menos mais de 600 edifícios com certeza passaram, né? E no final foram selecionados 80, né? O que a gente mostrou aqui, que sintetizam essa experiência, né? Outros também não mostrei, mas está no livro, o do que a gente viu hoje à tarde. Você fala, está no livro. Esse livro já foi publicado? Não, esse livro, acho que se mencionar, ele está pronto, mas com a mudança ele ia ser publicado pela CEP, mas com a mudança de governo, o processo começou a demorar e a gente está, né, ainda buscando esses recursos, está com um contrato com o governo, mas a gente tem que tirar de lá para poder publicar, mas ele está pronto. Então, enquanto você estava fazendo a sua palestra, eu mandei as suas fotos para o presidente do CAL Pernambuco e disse para ele que ele tem que fazer um livro de capa dura, edição de luxo. Esses livros merecem. Os edifícios merecem, e né? a resposta foi sim. E ainda mais, que ele gostava muito de você e te apoiar. Obrigado. Tem um outro sobre Van den Kolk que está no meio ainda, né? Então a gente está começando a tentar. Agora a dificuldade de publicação é grande, né? Ainda mais o de Van den Kolk, estamos com Funcultura e tentando apoio de empresas, né? Ótimo, vamos lá. Fernando, parabéns, né? Acho trabalho muito bom. E uma pergunta do ponto de vista desses edifícios dos anos 80, né? De qual é a realidade deles atualmente, em razão, pelo menos o que deu para a gente ver, as plantas são super atuais, ou seja, né, existe uma migração dessa classe que vivia nesses edifícios, dessa fase que tu colocou, né, 70 até 90, que, digamos assim, era a parte boa da história, né? Está havendo essa migração desse público para esses edifícios mais novos? E a outra pergunta, que é um fenômeno que aconteceu em Fortaleza, né, de altos valores de condomínio e a grande dificuldade do valor do aluguel, que na beira-mar eu escutei falar de colegas que, enfim, o preço de um aluguel está quase irrisório porque o valor do condomínio inviabiliza, né? Isso também aconteceu com esses edifícios, digamos, dessa fase boa, né, em Recife? Aconteceu sim. Alguns estão... Né, é difícil precisar isso, para onde é que essas pessoas estão... Primeira questão, né? Mas o que a gente observa, não dá para a gente fazer com certeza, mas o que a gente observa, vivendo na cidade vários anos, né, e vendo vários casos, é que ocorreu a migração para apartamentos mais novos, né, mais luxuosos e com mais equipamentos que essa população julga importante ter, né, como áreas de lazer e tal, que muitos desses edifícios não tinham, né? Então, áreas de lazer enormes, com uma série de equipamentos e tudo, né, que encarecem muito o condomínio, né, mas há uma questão de status, aí, de mostrar um salão de festas e tal. Então, há uma migração. Em alguns casos, a população que vai comprar esses apartamentos mais antigos não consegue mantê-los, né, de acordo com o que deveria, porque agora eles começam a ter problemas e tudo, então tem questões de pastilhas que ficam pipocando e tudo, e há trocas de revestimento, algumas são terríveis, outras conseguem, né, pelo menos passar, dá para a gente admitir. E a questão, o que está acontecendo é que, sobretudo, nos edifícios menores, aqueles com 8, 9 pavimentos, com um apartamento por andar, a situação é crítica porque são poucos, né,
condôminos para arcar com essas despesas, né? E aí os edifícios começam a decair, e decai o preço, e é um processo que, em alguns desses casos, a gente vê alguns que estão em situação um pouco, né? Mas como eles estão em áreas nobres da cidade, né, tem uma área boa, isso ainda compensa, né, para algumas famílias, mas o quadro não é muito positivo, tá? Tudo bom, Fernando? Foi ótima a apresentação. É maravilhoso assim ver As fotos é que... algumas fotos aí. Mas o que eu vejo lá em Recife é que, principalmente ali na área de Boa Viagem, a gente está vendo novos prédios, que a gente foge um pouquinho da arquitetura moderna, mas a gente continua falando sobre o edifício em altura. A gente vê uma mudança na mentalidade das construtoras de alto padrão, porque antes a gente via Moura do B, por exemplo, fazendo edifícios caríssimos e naquele modelo branco, verde, de vidro e tudo mais. Mas hoje a gente está vendo uma plasticidade maior nos edifícios que estão sendo construídos, os novos edifícios que estão sendo construídos. Eu acho que isso é mais uma provocação. Será que a gente já poderia começar a estudar esses edifícios contemporâneos, para não acontecer o que aconteceu com o moderno, que não foi documentado, e que um dia a gente vai precisar fazer essa comparação, né, entre o moderno e o que hoje a gente chama de contemporâneo, e que tem gente que diz que continua moderno, mas de uma forma nova de pensar o moderno. Então, será que a gente precisa realmente começar a olhar para ele como uma forma de estudar esses edifícios novos? Sim, claro, a gente tem que estudar tudo, né? E o período contemporâneo ele tem muitos desafios para a gente estudar, né? Porque geralmente na visão do historiador assim, mais tradicional a gente tem que esperar a poeira baixar, né, para depois entender o que está acontecendo, né? Mas nós temos que enfrentar o nevoeiro, né? Tentar entender o que está passando, né? E isso é um desafio grande, mas é fundamental que a gente consiga interpretar o que está acontecendo hoje, né? E eu noto realmente que há uma mudança nesse padrão, justamente talvez ao esgotamento desse modelo que se inaugurou aí no final dos anos 90 até 2000. Já há uma certa, talvez, de jovens mais ricos, evidentemente, que possam bancar esses apartamentos e tudo, por apartamentos que fogem um pouco do padrão, né? Há uma volta, né, de alguns jovens casais para edifícios modernos, que fazendo um certo retrofit e tal, reformas internas, e há também jovens que procuram um modelo como uma construtora que está fazendo um certo sucesso lá, que é a Halt, que é mais ou menos como fosse as árvores de lá, né, numa escala bem menor. Mas só que lá está demorando muito a sair, as árvores já vêm desde 2000, né, fazendo isso, e lá em Recife está demorando muito ainda a aparecer esses novos modelos finalmente concretizados. Mas há edifícios novos que estão fugindo um pouco desse padrão, né? Eu acho isso salutar, né? Sim. Não, infelizmente, eu acho que não, porque nós fizemos algumas reuniões, eu me lembro de reuniões há 15 anos atrás, para discutir edifícios, mandamos uma lista de 40 edifícios, muitos desses estavam lá no meio, mas até hoje, acho que só um que continuou, então, foi um estudo, que é a igreja lá do Nóbrega, que está sendo tombada, mas eu não sei se foi tombada finalmente, eu até dei um parecer na época e tal, mas não há uma atenção muito grande para esses edifícios, talvez pelo fato dele demolir um edifício desse é algo mais complicado, embora esteja ocorrendo, não aconteceu em Fortaleza, o hotel inteiro foi demolido, mas aí lá era um proprietário só, é mais fácil, aqui são vários proprietários e isso atravanca um pouco. Então, talvez há um certo relaxamento da posição dos órgãos de preservação em relação a esses edifícios, né? Não, eles estão ali, não vão ser demolidos logo, né? Mas a questão da descaracterização é muito forte, né? Com a questão de troca de revestimentos. E quando você faz isso, particularmente aqueles de Van den Kolk que nós mostramos, aqueles painéis de concreto, né? As pastilhas, aquele jogo de pastilhas, né? Há um de Vital, que eu não mostrei aqui, que todo o edifício, a fachada frontal, são painéis de Atos Bucão, né? 2 edifícios em Recife, que pouca gente sabe disso, ninguém vê um valor patrimonial nisso, né? Então, planos de varanda, então tudo isso tem uma lógica no edifício que, se você tira isso, o edifício perde grande parte de sua significância.
mais pede a fala? Parabéns, Fernando. Eu ia perguntar exatamente se o livro estava aí fora para vender. Não, porque ainda não. A era gente tá- no início. Mas, enfim. Isso o foi um que eu- spoiler. a pergunta foi o seguinte: com a pergunta da nossa amiga ali sobre o IFAM, e os vários exemplos que a gente viu aqui de modernos demolidos ou em vias de demolição ou precários, como no caso do Hotel Tambaú, eu sinto falta exatamente de, num encontro desse, tem alguém do IFAM aqui? Ninguém. Então, o que adianta a gente estar aqui discutindo e não tem o órgão principal, quer dizer, o órgão que poderia estar buscando essa conservação, que a gente está discutindo tanto aqui, se emocionando, porque a gente que analisa, a gente tem um carinho por aquele objeto que a gente começa a analisar, né? Como você demonstrou aí nesses edifícios, principalmente já da década de 70, né? 60, enfim, que traz lições lindas para a gente, né? O contemporâneo está muito pobre, de 90 para cá, não sei se no Recife mesma assim, coisa. mas, né? Final dos anos 90, meados dos anos 90 para cá. Isso, Foi... você até falou que vão para edifícios que têm muitos equipamentos, mas os apartamentos, a qualidade espacial, meu Deus do céu. Né? Começa pelo tamanho, enfim. Eles obrigam a gente dizem que não, é a tendência as pessoas quererem apartamento. Não, eles estão obrigando a gente a adquirir, as pessoas, né, a irem para apartamentos menores. Enfim, a pergunta é essa, que acho que deve ficar para a nossa reflexão. Vamos convidar esse pessoal, né, do IFAM, porque é o órgão que vai iniciar esse processo de tombamento. Sem a gente tentar iniciar o processo de tombamento, a gente tem uma casa de Borsoi, em João Pessoa, que foi tombada. E que queriam construir torres e deixar a casa intacta, e tal, mas as torres eram tão altas, né, que iria, enfim, desistir. A construtora desistiu, porque não aguentou, né, a pressão, que ninguém queria. E hoje a Unimed organizou. Então, a gente está tentando, a gente conseguiu manter, mas é uma casa. Né? Quantas foram demolidas, né, bonitas, né, de Borsoi, lá em João Pessoa. Então, precisa desse pessoal estar aqui nas nossas discussões, para ver se a gente consegue sensibilizar e começar esse movimento de tombamento, não de tudo, mas de alguns objetos ícones, né, do moderno em cada cidade, né, em Campina Grande, em João Pessoa, Recife, etc. E tomara, talvez, a gente falando desses edifícios, mostrando o valor deles, talvez as pessoas se conscientizem, passem, talvez, elas mesmas a tentar zelar, e talvez isso acrescentar algum valor nos edifícios no futuro. Né? Isso acontece em algumas cidades, mas aqui, pelo menos aqui no Nordeste, mesmo em São Paulo, é difícil ainda isso se tornar uma realidade. Alguém mais pede a pergunta? Então, a gente agradece, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.